Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Uma excelente semana para vocês. Iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, o nosso quadro aqui no canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Mandando aquele abraço para todos os nossos irmãos que têm acompanhado a nossa atividade. Sempre com muita gratidão a todos aí por estarem conosco, compartilhando, comentando, curtindo. Para a gente é uma gratidão muito grande, gente. Nós ficamos muito felizes de poder trabalhar com o Evangelho à luz do Espiritismo. Essa semana, gente, nós vamos trazer algumas passagens do livro Há 2000 anos do Espírito Emmanuel, onde Emmanuel, à época, reencarnado como senador romano Públio Lentulus, ele participa ativamente dos bastidores, gente, verificando, observando, acompanhando o processo e condenação de nosso Senhor Jesus pela autoridade romana, por Pôncio Pilatos, não é? Que foi, e vai mostrando como este foi muito pressionado por toda a circunstância, né? Pelo fermento dos religiosos daquele tempo, ligados à lei, ao judaísmo, não é? E que decidiram pela morte de Jesus. Então, gente, Emmanuel, à época encarnado como senador Públio, foi uma testemunha ocular dos bastidores da morte de Jesus. Ele narra isso com muitos detalhes lá no livro Há 2000 anos, não é? Então, é muito interessante nós aproveitarmos aí a semana da Páscoa, a recordação aí de Nosso Senhor no seu sacrifício supremo pela humanidade, observarmos pelo olhar de Emmanuel, né, melhor dizendo, pelo olhar deste Espírito, as coisas que aconteceram ao derredor da figura de Jesus, não é? Então é realmente bastante emocionante e nós também trazemos isso procurando pontear algumas coisas, pontuar, melhor dizendo, algumas coisas que possam servir de reflexão moral para todos nós, tá bom, gente? Então, primeiro Emmanuel narra a chegada de Públio no gabinete de Pôncio Pilatos, onde se decidia o que fazer naquele dia inesquecível, não é? Então, como a pressão popular era muito grande, gente, alguém sugere ao governador, a Pôncio Pilatos, o suplício, o sacrifício dos açoites, para ver se acalmava, se aplacava um pouco a sede de sangue que estava envolvendo a multidão, logicamente, todos eles incentivados, motivados por aqueles religiosos da época que não toleravam a palavra de nosso Senhor Jesus. Então, conta Emmanuel, gente. O suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, Jesus foi açoitado de maneira impiedosa aos berros estridentes da multidão amotinada. Neste instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde se reuniram, a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando, fazia-se místero concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados a golpes de chanfalho. Vejam só, gente, naquele momento, a solidão de nosso Senhor Jesus é indescritível. E nos surpreende, e Emmanuel narra isso com muita propriedade, que a multidão que sempre acorria a Jerusalém com o objetivo de festejar a Páscoa, né, de celebrar uma data de alegria, porque era uma data de libertação do jugo da escravidão, naquele momento parecia única e exclusivamente concentrada em observar aquele ser que ousara trazer a palavra de amor e ter a coragem, muitas vezes, de anunciar a sua mensagem diante dos poderosos da época, mesmo ao custo da própria vida. Então vejam, gente, que Emmanuel está ali acompanhando tudo como parte da situação, né? Ele está ali como senador romano, era uma autoridade, não é? Uma autoridade grande naquele tempo, e observa os movimentos de Pilatos e daqueles que o cercavam, não é? Mas de repente
os olhos de Emmanuel se dirigem àquela massa que ele chama de fanática e ignorante, né? E quase que um sentimento de piedade, porque ele mesmo, enquanto senador romano, não vira em Jesus nada que pudesse provocar aquela onda de ódio que o cercava naquele instante. Na verdade, gente, ali se levantavam todas as forças negativas, não é? E aproveitavam do processo de sintonia da multidão, que não entendia diante de quem ela estava, não é? E parte para uma forma ignorante e cruel, para aquela condenação que marcaria a humanidade por todos os tempos. Né? Então nós deixamos aí essa primeira reflexão para os nossos amigos, dentro das lembranças de Emmanuel, a respeito da condenação de nosso Senhor Jesus à crucificação. E pensamos, não é, se também nós, não diante da luz, não temos muitas vezes agido de forma semelhante, não é? Quando vemos, às vezes, aqueles que são responsáveis em nos convidar a mudar de caminho e nós reagimos de forma violenta. Às vezes, certas situações, gente, estão nos convidando para nós modificarmos a nossa vida e nós preferimos agir como uma massa ainda fanática e ignorante. Nós deixamos aí a lembrança de Emmanuel com os nossos amigos e retornamos amanhã com mais alguns trechos do livro Há 2000 anos. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.